Você já ouviu falar de Abigail, uma mulher que virou o jogo em meio a uma das situações mais tensas da Bíblia? Imagine estar casada com um homem insensato como Nabal, que não só desafia o futuro rei de Israel, mas coloca toda a sua casa em risco. Pois é, Abigail estava exatamente nessa posição, mas com sabedoria e coragem, ela tomou uma atitude que mudou tudo. Nesta história de fé e ousadia, você vai descobrir como as ações de Abigail salvaram vidas, impediram um banho de sangue e, ainda por cima, conquistaram o respeito de Davi. O que ela fez foi tão marcante que nos ensina lições até hoje. Como manter a calma em meio ao caos, enfrentar conflitos com sabedoria e confiar plenamente no propósito de Deus. Fique comigo, porque ao final deste vídeo você terá em mãos não apenas os segredos de Abigail, mas também uma inspiração prática para lidar com os desafios mais difíceis da sua vida. Quem foi Abigail na Bíblia? Abigail era uma mulher notável, descrita na Bíblia como sensata e formosa. Casada com Nabal, um homem rico, mas conhecido por sua rudeza e insensatez, ela viveu em meio a desafios que testavam constantemente sua paciência e sabedoria. A Bíblia nos apresenta Abigail em 1 Samuel 25, mostrando que, mesmo em um contexto difícil, sua inteligência e caráter eram luzes em meio à escuridão. Enquanto Nabal agia com arrogância, Abigail brilhava com humildade e discernimento, provando que caráter supera circunstâncias. Naquela época, o papel da mulher era limitado em uma sociedade patriarcal, mas Abigail rompeu barreiras com suas atitudes corajosas. Ela soube ser uma verdadeira líder, mesmo em uma posição aparentemente subordinada. Seu exemplo nos ensina que, independentemente das limitações impostas por nossa realidade, sempre podemos agir com sabedoria e fazer a diferença. Imagine quão difícil seria ser casada com alguém como Nabal e ainda manter a paz. No entanto, Abigail demonstrou que o autocontrole e a prudência são armas poderosas. Sua história nos desafia a refletir. Como estamos lidando com os desafios que a vida nos traz? Você já pensou em como suas escolhas podem impactar o futuro de outras pessoas? O próximo capítulo dessa narrativa revela como Abigail foi além do esperado, enfrentando o conflito entre Nabal e Davi. A tensão começa quando Davi, ainda fugindo de Saul, se vê em uma situação delicada. Ele e seus homens estavam famintos e, ao pedir ajuda a Nabal, esperavam ser recompensados pela proteção que haviam dado aos pastores e rebanhos de Nabal no deserto. No entanto, a resposta de Nabal foi um insulto direto. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? 1 Samuel 25:10. Ele rejeitou o pedido com arrogância, desprezando não apenas Davi, mas também o futuro rei de Israel. A reação de Davi foi imediata. Irado com a ofensa, ele reuniu seus homens e se preparou para um ataque contra a casa de Nabal. O orgulho de Nabal não apenas colocou sua família em risco, mas também trouxe Davi a um ponto de quase cometer um erro grave. Isso nos ensina algo profundo, como palavras precipitadas podem desencadear consequências terríveis. Nabal, com sua atitude imprudente, não só negligenciou a hospitalidade, uma virtude fundamental naquela época, mas também desconsiderou o poder e a unção de Davi. O conflito entre Nabal e Davi nos faz refletir sobre os momentos em que o orgulho e a falta de discernimento criam problemas desnecessários. E você já parou para pensar nas vezes em que uma palavra mal colocada gerou conflitos na sua vida? No entanto, é neste cenário de tensão que Abigail entra em ação, mostrando como uma atitude sábia pode virar a maré e evitar o pior. A intervenção de Abigail. Enquanto Davi e seus homens marchavam com fúria para destruir Nabal e tudo o que lhe pertencia, Abigail tomou uma decisão ousada. Sem perder tempo, ela preparou uma oferta generosa: pão, vinho, carne e outras provisões carregadas em jumentos, e foi ao encontro de Davi,
1 Samuel 25, 18, 19. Sem consultar Nabal, ela assumiu a responsabilidade de corrigir o erro de seu marido. Essa atitude corajosa mostra que, em momentos críticos, a iniciativa e a prudência podem evitar tragédias. Quando Abigail finalmente encontrou Davi, ela desceu de seu jumento e se prostrou diante dele, reconhecendo não só seu erro, mas também o propósito de Deus na vida de Davi. Suas palavras foram sábias e humildes, pedindo que Davi não derramasse sangue e lembrando-o de que Deus o estava guiando para um futuro glorioso. 1 Samuel 25, 24, 31. Essa intervenção não apenas pacificou Davi, mas também o ajudou a evitar um erro que poderia manchar sua trajetória. A atitude de Abigail nos ensina o poder da diplomacia e da fé. Ela poderia ter escolhido ignorar o problema ou confrontar Davi com orgulho, mas preferiu a humildade e a sabedoria, salvando muitas vidas no processo. Você já imaginou como seria ter essa coragem? A história de Abigail nos convida a refletir sobre como reagimos em situações de crise. Mas a intervenção dela foi apenas o começo. O que aconteceu com Nabal depois disso? A morte de Nabal e o reconhecimento de Abigail. Após o encontro com Davi, Abigail retornou para casa e encontrou Nabal em meio a uma festa grandiosa, completamente embriagado. Ela esperou até a manhã seguinte para lhe contar tudo o que havia ocorrido. Ao ouvir como sua esposa havia evitado o desastre, Nabal teve um ataque e ficou paralisado. 10 dias depois, o Senhor tirou-lhe a vida. 1 Samuel 25, 37 e 38. A morte de Nabal foi um exemplo claro de como Deus age em justiça, intervindo naquilo que o ser humano não pode controlar. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele reconheceu o agir de Deus em poupar-lhe do derramamento de sangue e viu em Abigail uma mulher excepcional. Impressionado por sua sabedoria e coragem, Davi enviou uma proposta para que ela se tornasse sua esposa. 1 Samuel 25, 39, 42. Abigail aceitou com humildade, novamente demonstrando sua capacidade de compreender e cumprir os desígnios de Deus. Seu casamento com Davi não foi apenas um passo em sua história pessoal, mas também uma peça no plano maior de Deus para Israel. Essa parte da história nos faz pensar sobre a soberania divina e como ele trabalha mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. E você consegue enxergar o agir de Deus em situações que, à primeira vista, parecem irreversíveis? Mas há algo ainda mais profundo nessa história, as lições que Abigail nos deixa sobre fé e sabedoria e que continuam inspirando vidas até hoje. Lições inspiradoras da história de Abigail. A história de Abigail é uma aula de sabedoria em meio a conflitos. Quando enfrentamos situações difíceis, como ela enfrentou com Nabal e Davi, temos a escolha de agir com prudência ou ceder à emoção. Abigail mostrou que palavras gentis e ações sábias podem mudar destinos. Quantas vezes em nossas vidas uma palavra dita na hora certa não evitou uma discussão ou trouxe paz a um ambiente conturbado? Ela nos ensina a escolher a paz, mesmo quando tudo ao redor parece ser caos. Sua coragem também é um exemplo poderoso de fé. Abigail poderia ter ficado paralisada pelo medo, ou conformada com a insensatez de Nabal. Mas, em vez disso, ela confiou em Deus e tomou uma atitude. Isso nos faz refletir. Será que estamos tomando decisões baseadas na fé, mesmo em meio aos desafios? Como Abigail, somos chamados a confiar no propósito maior de Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Por fim, Abigail nos inspira a sermos instrumentos de reconciliação. Sua história nos lembra que, em nossos relacionamentos, podemos ser o elo que traz harmonia, mesmo em situações de conflito. Pense nisso. Como você pode aplicar o exemplo de Abigail na sua vida hoje? Talvez com uma conversa difícil que precisa ser conduzida com sabedoria ou um gesto de generosidade que pode mudar o rumo de uma situação complicada.
No entanto, a verdadeira força por trás de suas ações era a fé no Deus que tudo pode. Inspiração. A história de Abigail nos ensina que, mesmo em meio a conflitos e desafios, Deus pode usar nossa fé, sabedoria e coragem para transformar situações difíceis em bênçãos. E agora pense comigo, como você pode aplicar essa sabedoria em sua vida? Será que há áreas onde você precisa ser mais prudente, buscar reconciliação ou agir com mais fé? Talvez hoje seja o dia de dar o primeiro passo e ser um instrumento de paz e propósito no plano de Deus. Se esse conteúdo te inspirou, não guarde só para você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo com histórias como a de Abigail. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Agora me diga, qual é a decisão corajosa que você vai tomar hoje?